Olá, meus amigos. Neste vídeo de suma importância, nós vamos estudar acentuação gráfica. Meu nome é Pedro e junto com vocês nós vamos destrinchar aqui as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa. Nós sabemos que a língua portuguesa contém três acentos. O acento agudo, este acento aqui, ó, agudo, ou melhor, vamos aqui. O acento circunflexo, que parece um chapeuzinho, assim. E o acento grave, que é o acento agudo virado para o outro lado. Aqui nos interessa apenas o acento agudo e o acento circunflexo. Nos interessa apenas o agudo e o circunflexo. Porque o acento grave ele não indica um fonema principal. Ele não indica que uma palavra deve ser pronunciada. Ele só indica um fenômeno gráfico. E aqui nós estamos estudando a acentuação. O objetivo da acentuação é indicar no texto, na escrita, na grafia, qual sílaba é a que deve ser pronunciada mais fortemente. Portanto, vamos aqui a cada uma dessas regras e como usá-las, né? Vamos aqui. Os monossílabos. Monossílabos nós sabemos que são palavras que têm uma sílaba só. Acentuam-se as monossílabas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, viu? Pá, já, pé, jó. Pedro, mas se fosse em vez de pé, se fosse pés, do mesmo jeito. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Olha aqui o S, ó. Nós acentuaríamos do mesmo jeito. Ainda as monossílabas também são acentuadas as que terminam nos ditongos orais decrescentes, el, ei, oi, seguidos ou não de S. Vamos ver aqui o exemplo que fica mais fácil. Réu. Réu é acentuado porque é uma monossílaba terminada no ditongo el. Rói, o rato rói, tá dando aí, por aí vai. Mói, do verbo moer. Réis, antiga moeda brasileira. Nós percebemos que as monossílabas terminadas em el, ei, oi, seguidas ou não de S, também são acentuadas, certo? Pedro Igor, mas por que boi? Porque boi não é acentuado? Porque no caso aqui, nós não temos a palavra boy, nós temos a palavra boi. Boy é outra coisa. Boy é menino em inglês, né? Boi não é acentuado em língua portuguesa devido à pronúncia do O ser fechada e não se enquadrar nessa regra aqui, ó. Então nós não botamos acentos em boi. Em relação às oxítonas, que são, como nós vimos, aquelas palavras cuja última sílaba é a sílaba tônica, nós acentuamos as oxítonas terminadas em A, confusão, A, E, O, seguidas ou não de S. Giló, até, café, cajás. Pedro Igor, mais uma vez, se fosse em vez de giló, se fosse gilós, da mesma forma você acentuaria, porque são as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. É ou não é? Acentuam-se ainda as oxítonas terminadas nos ditongos el, ei, oi. Opa, acabamos de ver isso. Na regra das monossílabas, nós também temos os ditongos el, ei, oi. Nas oxítonas, nós também vamos ter esses ditongos. Por isso é importante gravá-los. Grave-os. El, ei, oi, seguidos ou não de S. Papéis, ó, ditongo ei, seguido de S, ó. Corrói, ditongo oi. Pincéis,
Ditongo ES seguido de S. Acentuam-se as oxítonas terminadas em EM e ENS. Por exemplo, armazém, armazém. Olha aqui, palavra oxítona, última sílaba é a tônica, terminada em EM. Vamos sim acentuar, armazém. Parabéns. Ó, palavra oxítona terminada em ens. Se fosse também, também. Seria também um caso de palavra oxítona terminada em AM, por isso ela é acentuada. Tá ok? Vamos aqui à regra das paroxítonas. Nós vimos em vídeo pretérito que as palavras paroxítonas são as mais numerosas na língua portuguesa. Sim. Suas regras de acentuação são estas, ó. Vou lhe explicar. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em L, N, R, X, AN ou ANS. Não se preocupe em memorizar agora. Isso você memoriza com o tempo. Não se preocupe em memorizar com um único vídeo aula, certo? Fácil, terminada em L, ó. Pólen, terminada em N. Zíper, terminada em R. Portanto, aí está. As paroxítonas terminadas em L, N, R, X, AN e ANS são acentuadas. Ó. Tórax, terminada em X. Órfãs, terminada em ANS. Acentuam-se ainda as paroxítonas terminadas em I, seguidas ou não de S, e terminadas em US. Júri. Júri é uma paroxítona? É. Por quê? Porque nós temos, ó, júri. Júri. A sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona. Ela termina em I. Se ela termina em I, ela deve ser acentuada aqui no U, ó. O mesmo vale para júris, vírus, já que vírus termina em US. US, ó. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ou uns, on ou ons. Por exemplo, ó, fórum, fórum, prótons. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em PS. Essa é bem simples. Em geral, as provas de concurso cobram essas duas palavras aqui. Pode haver outras? Pode. Mas as mais conhecidas, as principais, são bíceps e tríceps. Você deve acentuar. São paroxítonas. Tá ok? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditongos seguidos ou não de S. Qualquer ditongo. Sim, qualquer ditongo. Então vamos ver aqui. Farmácia. Quando você separa farmácia, assim, ó. Farmácia. Quando você faz a separação silábica, você verifica que a palavra termina em um ditongo. É ou não é? Mas ela é paroxítona. Farmácia. Logo você deve acentuar. Ópio. Olha aqui. Ópio. Ópio. Ditongo. Ditongo encontro entre uma vogal. Olha aqui a vogal. E uma semivogal. E se for paroxítona, deve se acentuar assim. Régua, mesma forma. Terminando em ditongo, paroxítona, acentua-se a sílaba tônica. Órgão, outro ditongo aqui. Vácuo, mesma forma. Essa novidade aqui foi trazida pela reforma ortográfica, certo? Nas palavras enjoo e voo, por exemplo. Meu voo foi marcado para as 2 da tarde. Antigamente se escrevia voo
com um acento aqui, ó. É ou não é? Vou. Mas com a reforma ortográfica esse acento foi extinto. A mesma forma vale para enjoo. Não tem acento na palavra enjoo. É assim que se escreve. Quando a palavra é paroxítona e tem sua sílaba tônica os ditongos ei e oi, não se acentua mais. Veja aqui que coisa legal, ó. Antigamente, ideia se escrevia assim. Ideia, assim com acento, ó. O acento não é. Deixa eu melhorar. Pronto. Joia se escrevia assim antigamente, com acento no O. Aí veio o acordo ortográfico, extinguiu esses acentos. Não tem mais. Ideia, joia, jiboia, todas se escrevem sem acento. Por quê? Vamos fazer a separação silábica. Joia, perdão. É aqui assim, ó. Jói é um ditongo, né? Joia. Joia. Paroxítona, terminada em A. Sílaba forte é a penúltima. Não se acentua mais. O mesmo vale com ideia, certo? Em relação às proparoxítonas, essa é a regra mais tranquila, eu acredito. Você sabe que uma proparoxítona é aquela palavra cuja sílaba tônica é a antepenúltima, ou seja, não é a última, não é a penúltima, e sim a antepenúltima, ou seja, a que vem antes da penúltima. Todas são acentuadas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Médico, médico, olha aqui, última, penúltima, antepenúltima. É ou não é? Ônibus, mesma forma. Príncipe, última, penúltima, antepenúltima. Súbito, árvore e por aí vai. Outra regra de acentuação é a de I e U tônicos em hiato. O que é hiato? Hiato é nada mais nada menos que isso aqui, ó. Na palavra saída. Saída. Nós temos um hiato bem aqui, ó. Um hiato. O que é hiato? Hiato é a separação entre uma vogal e outra vogal, as quais estão em sílabas diferentes. Saída, saída. A e I estão em sílabas diferentes? Sim. Ou seja, tem-se um hiato. Quando a sílaba tônica for formada por I ou U tônico em hiato, como é o caso aqui, nós devemos acentuar. Saída. Olha aqui. Saúde. Saúde. Sílaba tônica, U. Tá precedida de vogal? Tá. É um hiato. Se a sílaba forte é U e está precedida de vogal, coloque acento, sem medo. Certo? A propósito, essa regra aqui não vale para feiura, viu? Feiura não se assenta. Nem bonito é. Não se acentua feiura. Ó, aqui é separado, certo? Mas aqui, ó, é um ditongo. Fei. Ei, é um ditongo. Não se acentua em feiura, tá certo? Isso não é bonito. Portanto, nós vimos aqui todas as regras de estudo das palavras monossílabas, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Um último detalhezinho que eu quero lhes dizer.
É o chamado acento. Deixa eu escrever aqui. Oh, meu Deus do céu. Cruzes. Acento diferencial. Isso aqui você vai decorar. Assim, com o tempo a gente decora. Por, do verbo pôr, a galinha põe ovos. Isso aqui é diferente da preposição por. Ele está por cima. Ele está por dentro, entendeu? Então, o verbo por tem um acento circunflexo. Isso é meramente para diferenciar. Não tem nenhuma regra mandando acentuar o por, não. Acontece que nós, para os gramáticos por convenção, optaram por acentuar o verbo pôr, que significa colocar, né? A galinha põe ovos, né? O papel na galinha não é pôr ovos. E existe uma preposição chamada por. Ele está por ali. Então, para diferenciar, nós acentuamos. Outro acento diferencial é esse aqui, ó. Ele tem e eles têm. Só para eu ilustrar aqui. Eles têm. O verbo ter. O verbo ter, na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas, deve vir acentuado somente para diferenciar da forma no singular. A mesma coisa vale para os verbos derivados do verbo ter, como obter, advém, é ou não é? Portanto, ter e vir, do verbo vir, né? Eu venho, ele vem, nós vimos, é ou não é? Esses dois casos aqui devem ser acentuados, certo? Somente como acento diferencial. Muito obrigado.